filme Os Miseráveis, que é um filme de 1935, dirigido por Richard Boleslavski. E é um filme que entre várias dezenas de adaptações de uma obra que tem o mesmo título, chamada Os Miseráveis, né? Que é essa obra aqui, essa obra do Victor Hugo. Dá para ver que é uma obra bastante extensa, né? É uma obra monumental, não só no sentido da marca que ela tem para a história da literatura, mas é também uma obra muito grande, né? Tem quase 2.000 páginas. Então, até uma primeira questão que pode surgir em relação a gente pensar na adaptação é a dificuldade de se adaptar um romance tão grande, digamos assim, né? Para quem teve contato com a obra e tem contato com o filme, é muito compreensível que haja uma diferença na adaptação, até por conta da dificuldade de se adaptar a uma obra tão grande em 2 horas, né? Mas também porque logo no início do filme a gente vê uma referência ao Victor Hugo, direto, uma citação do Victor Hugo, né? Mas também para deixar de lado um pouco isso e saber que o que é necessário mesmo é a gente pensar a obra fílmica mesmo, né? Já que os registros artísticos são diferentes, né? De uma obra literária para uma obra cinematográfica, né? Bom, logo no início do filme a gente vê uma coisa que é muito marcante lá no texto do Victor Hugo, que vai dar, ao meu ver, o que é a temática principal do filme, né? Porque a citação dele fala justamente de como que pessoas que já cumpriram a sua pena, né? Como se a condenação saísse da prisão e se estendesse por toda a eternidade para a vida social das pessoas, né? Então a gente começa a ver isso no filme, e isso dá a temática do filme que, ao meu ver, é central, que é a questão da relação entre a lei e a ética ou a justiça, digamos assim, né? Eu acho que o filme desenvolve muito nesse sentido de trabalhar a relação entre um lado a lei e mostrar que a lei seria algo diferente de uma justiça ou de uma ética, digamos assim. Isso se dá pela relação de 2 personagens, sobretudo, né? Que é o personagem principal, o Jean Valjean, e um outro personagem muito importante, que é o Javert, né? Que é um representante da lei, digamos assim. O Javert, inclusive, ele ser uma espécie de encarnação da forma pura da lei, digamos assim, né? Ele sempre se coloca como alguém que segue a lei acima de tudo, né? E ele fala, independente da lei ser boa ou má, né? Ele tá ali para seguir a lei. Bom, o filme ele é dividido em 3 partes muito claras, muito demarcadas. Essas partes são demarcadas no próprio filme lá, né? Aparece o letreiro lá indicando a mudança de partes. E elas são demarcadas na trama, né? Ali no roteiro, sempre também por duas pontuações, né? Sempre quando muda de uma parte para outra, ocorre um salto temporal, digamos assim, né? Ali na trama. E ocorre também uma mudança de nome e de identidade do personagem principal, né? Que é o Jean Valjean. Na primeira parte do filme, a gente vê o Jean Valjean sendo condenado. A gente vê o julgamento dele. Ele é condenado por roubar em prol da sua irmã, dos filhos da sua irmã. E logo no início a gente vê essa temática do filme muito forte, da questão da justiça e da lei, quando a gente vê o contraste entre a condenação e o feito, né, do Jean Valjean. Porque logo quando a gente vai ver a condenação dele, que é de 10 anos, em seguida a gente vê em close ali destacado o que seria a prova do crime, né? O juiz pede para o seu assistente recolher a prova do crime, e quando a gente vai ver, aparece um pedaço de pão, né? Depois que o Jean é solto, a gente também vai vendo essa marca, né, da condenação que se estende à prisão, quando ele está saindo da prisão, e aí ele, no primeiro momento, inclusive, calcula que o dinheiro que ele recebe pelo trabalho lá na prisão
não corresponde ao que ele tinha contabilizado, e em seguida ele recebe um cartão que vai o identificar, né, diante da sociedade, né, como ex-prisioneiro, o que vai dificultar a vida social dele. Ele não vai conseguir se alimentar nos lugares, né, dormir numa pensão. E com essa dificuldade ele vai encontrar um padre, né, que vai auxiliá-lo e que inesperadamente vai ajudá-lo sem qualquer hostilidade, sem pedir nada em troca, né? E Jean Valjean vai responder com hostilidade a isso no primeiro momento, roubando a prata da sua casa, né, a prataria, mas vai ser pego pela polícia e o padre vai mostrar uma generosidade muito grande, perdoando o Jean Valjean, inclusive dando mais peças de prata para ele seguir a vida e mostrando o caminho da generosidade, ou da compaixão, da solidariedade para ele, né? E a partir desse momento, então, a gente pula para uma segunda parte do filme, né? Onde a gente vê o Jean Valjean já com outro nome, né? Inclusive com aparência muito diferente. Ele vai ser agora um grande empresário, né? Respeitado e rico, e que vai, inclusive, ser prefeito, né, da cidade. E aí, nessa segunda parte do filme, a gente vê ele passando, digamos assim, esse ensinamento da solidariedade, né, e da generosidade que ele aprende com o padre, porque ele vai ajudar uma empregada de uma fábrica sua que precisa enviar dinheiro para uma filha que está longe, que está sob cuidados de uma dona de uma pensão. O Jean Valjean vai até lá, né, e percebe que a menina, né, que se chama Cosette, né, que é uma personagem importante também, ela na verdade está sendo explorada pela dona da pensão, e aí ele traz ela de volta, né, para ficar com a sua mãe. E durante isso, durante essa parte também é um momento em que o Javert, né, aparece como um personagem conflituoso com o Jean de maneira mais forte, né? E ele começa a investigar o Jean Valjean, que naquele momento, inclusive, é o seu chefe superior, digamos assim, né? Só que ele começa a investigar e ele se esbarra num fato de que a justiça haveria descoberto outro Jean Valjean, né? E aí ele interrompe nesse momento a sua busca. Ele vai até o tribunal e vê que outra pessoa está sendo acusada de ser ele, né? E aí entra de novo essa discussão um pouco sobre a fragilidade dos miseráveis diante da lei, né? Porque a gente vê que a pessoa, né, que estava sendo acusada de ser o Jean Valjean e de, portanto, ter desaparecido sem prestar contas para a lei, ele é uma pessoa que não sabe nem se defender das acusações, digamos assim, né? E muito provavelmente ele ia ser condenado injustamente. E aí o verdadeiro Jean Valjean então aparece, se revela, né? E a partir daí o Javert retoma a sua caçada contra o Jean Valjean, né? Mas o Jean Valjean consegue fugir, inclusive podendo carregar, né, consigo a Cosette, né? E a partir desse momento a gente vai para uma terceira parte do filme, né? Onde a gente vai ver o Jean Valjean já com outra identidade, né? Ele manda uma carta, né, para um convento, encomendando uma pessoa de nome Duval, que poderia ser o jardineiro daquele lugar, com a sua filha, para ela poder estudar no convento. Mas as pessoas são eles próprios, né? É o próprio Cosette, e a própria Cosette e o próprio Jean Valjean. Então eles começam esse terceiro momento, né, do filme, com eles já tendo em outro momento ali temporal, né, com a Cosette já mais velha, e eles tentando refazer a vida, né, só que novamente o personagem do Javert aparece e novamente o conflito, né, vai ser retomado. Bom, na terceira parte do filme vai aparecer o personagem Marius, né, que é um estudante, e que é um estudante que representa bem essa ideia que eu destaquei no filme, né?
de uma justiça e de uma ética que está para além da lei, digamos assim, né? Porque, na verdade, ele se apresenta como alguém, junto com outros estudantes, né? Que não querem abolir as punições, mas alguém que coloca a necessidade de se rever a maneira como as pessoas miseráveis, que, enfim, não têm como sobreviver, né? Como que a sua condição de miseráveis, de pobreza, os leva à criminalidade e como que as punições são, para isso, são muito... há um descompasso muito grande entre a punição e o feito, que é o que acontece logo no início do filme, lá com o Jean Valjean, né? Então, existe essa ligação aí temática muito grande do início até o fim do filme, né? E a Cosette vai se apaixonar, portanto, pelo Marius. E o que a gente vê ali de muito marcante no final do filme, né? É quando o, o Jean Valjean, né? Ele tá fugindo do Javert pela última vez. E ele, ao mesmo tempo, ele tá com um conflito entre permitir, né, que a Cosette se encontre com o Marius, porque ele vai ter um certo egoísmo ali naquele momento, mas depois eles parecem recordar da mensagem de generosidade que o padre, né, que o ajudou inicialmente, passaram para ele, né? Então ele resolve, portanto, ir buscar o Marius para poder se encontrar com o Cosette, né? Só que o Marius está numa manifestação, em confronto com a polícia, ele é machucado, o Jean Valjean carrega o Marius nas costas, né? Ao mesmo tempo em que o Javert o persegue, mesmo após o Jean Valjean ter salvo o Javert durante o tumulto, né, do confronto policial com os manifestantes. E ele acaba carregando o Marius pelo esgoto, né? O que também mostra uma questão do filme, né, da miséria mesmo, quer dizer, eles estão em Paris e o que é mostrado ali não é uma Paris sofisticada, uma Paris deslumbrante, né, mas aquela Paris subterrânea, né, suja, né, a Paris que tem um esgoto, digamos assim, né. Bom, eu acho o filme importante, né, para a atualidade, justamente nessa temática da relação entre lei e ética, né? Porque hoje a gente vê socialmente mesmo circulando muitas vezes ideias que se amparam sempre na lei, digamos assim, né? Então há vários discursos que buscam legitimar determinadas ações se apoiando sempre na ideia da lei. E muitas vezes a questão que esses discursos buscam responder não é uma questão legal, mas é uma questão ética, né? É uma questão de justiça que atrapalha a questão da lei. Às vezes são questões éticas, são questões políticas, né? Então a gente tem que compreender que não necessariamente as leis, por representar uma sociedade, não necessariamente elas são justas, né? Afinal, a gente conhece uma história de leis que foram injustas, né? Então, escravidão é uma coisa que já foi legal, por exemplo. Então, de alguma maneira, buscou-se que isso não fosse legal, né? Já foi determinado por lei, por exemplo, que mulheres não poderiam votar, que, por exemplo, nos Estados Unidos, que negros não teriam participação civil na sociedade, né? Então, em determinados momentos existe uma oposição à lei que não é simplesmente uma coisa criminosa, mas é um apelo ético para que as coisas possam mudar, digamos assim, né? Então, eu acho que isso é simbolizado no filme pela relação dessas duas figuras, né? Pela figura do Jean Valjean, que é um miserável que conhece muito bem a situação de ser alguém que está, de certa maneira, relacionado com uma certa indiferença da lei e que responde depois com a generosidade, e do outro lado a gente tem
o Javé como representante da figura mesmo da lei, né? Então, o filme passando essa relação conflituosa, eu acho que ele simboliza bem essa ideia que, a meu ver, é muito atual, né? E vai continuar sendo.